Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá? A aula de número 30 do nono ano, tá? Essa aula, como as outras anteriores, é uma aula de revisão, tá bom? Uma aula de revisão baseada na resolução de exercícios, tá? Na aula de hoje, nós vamos revisar dois temas muito importantes, tá? Que é a proteção dos ambientes naturais brasileiros, tá? E posição crítica diante de problemas ambientais, tá? Então, são algumas questões ali que nós vamos tentar explorar ao máximo, tá? Ler com bastante atenção, para que a gente revise ali os principais conceitos e conteúdos, tá bom? Vamos lá? Veja aí na telinha que nós temos a questão número 1, tá? Vamos ler com bastante atenção, tá? No município de São Paulo, em uma região vizinha a 5 cidades em expansão e próxima à rodovia Raposo Tavares, existe uma grande área de remanescentes originais da Mata Atlântica. Essa região foi recentemente protegida por lei, com a criação de uma área de preservação ambiental, o Parque Tiso. O parque abriga espécies ameaçadas de extinção como a araponga, o pica-pau e muitas espécies de plantas. Dentre os objetivos das políticas de preservação ambiental, indique qual deles pode ser atendido com a criação do Parque Tiso, né? Então, qual é o principal objetivo da criação desse Parque Tiso, né? Um parque ali que está protegendo áreas remanescentes do bioma Mata Atlântica, tá? Essa área remanescente está cercado de cidades vizinhas que estão em expansão. Então, a tendência é que, se não fosse criado esse parque, a cidade avançaria, né, e iria cada vez mais desmatando essas áreas remanescentes, tá? Então, por isso a necessidade da criação desse parque, para proteger essa área da expansão descontrolada, né, na maioria das vezes, dessas cidades vizinhas, tá? Então, qual é o principal objetivo da criação desse parque? Eu tenho aí 4 alternativas para vocês, tá? Vamos ler. Será que é preservar a biodiversidade da região, diminuir as causas do efeito estufa, diminuir a contaminação ambiental ou diminuir os efeitos do aquecimento global, né? Então, com base no que a gente já conversou em aulas passadas, o que é que você acha ali, qual é o principal objetivo que o Parque Tiso vai cumprir? Né? Ele vai diminuir o aquecimento global? Será que o parque ele tem esse poder de diminuir os efeitos de um fenômeno que atinge o planeta inteiro? Né? Contaminação ambiental. Será que é esse o grande problema do parque que o Parque Tiso enfrenta? Né? Então, a gente vai ver, alunos, que o principal objetivo, né, do Parque Tiso é preservar a biodiversidade da região. A resposta correta é a letra A, né? Então, esse parque, né, ele vai estar protegendo ali a biodiversidade, né, da região. Nessa área remanescente da Mata Atlântica, existem, como a questão fala, muitas espécies animais, que são algumas endêmicas, né, ou seja, só existe ali, tá? E muitas espécies de plantas, tá? Então, o parque vai cumprir com essa função, né? E aí, as cidades em expansão vão ver ali que existe um parque e não vão avançar, né, adentro. Pelo menos esse é o esperado, né? Então, a resposta certa é a letra A, tá bom? Questão número 2 e 3, tá? A questão número 2, ela fala: a proteção da biodiversidade brasileira está estruturada em 4 pilares, né? E ali você tem as alternativas. Quais são esses pilares, né? A alternativa é a questão número 3. O que são unidades de conservação? A gente teve uma aula em que a gente falou, né, o que são unidades de conservação, quais são os tipos, qual é a sua finalidade geral, as finalidades específicas, tá? Então, questão 2 e 3 são muito interessantes, tá? E aí, você consegue lembrar da nossa aula que nós tivemos sobre proteção dos biomas brasileiros e preservação do meio ambiente? Vamos lá? Nós temos ali, gente, ó, a questão número 2, a resposta é a letra A, né? A proteção da biodiversidade brasileira, ela está estruturada em 4 pilares, né? São esses 4 pilares que fazem, né, que tentam, pelo menos, proteger, né, a riqueza, né, dos biomas brasileiros, né, espécies animais e vegetais, tá? Então, nós temos a atividade legislativa. O que é isso? Lembrando, o que é a atividade legislativa? É criar leis ambientais, né, leis que protejam, né, que regulem, né, o meio ambiente, a exploração do meio ambiente, né? Então, você tem ali o poder legislativo, né, que cria leis ambientais, e isso vai
de certa forma, proteger o meio ambiente, né, do uso exploratório, né, sem freio, tá? Órgãos ambientais, né, então, na estrutura do Brasil ali, dos órgãos, existem órgãos específicos para tratar da questão ambiental, tá? Existem órgãos que produzem normas, né, existem órgãos que fazem fiscalização, outros órgãos que aplicam multas. Então, você tem ali como segundo pilar da proteção ambiental brasileira o papel muito importante dos órgãos ambientais. Qual que eu posso citar aqui que vem na minha cabeça? IBAMA, né? Nós temos ali o Ministério do Meio Ambiente, nós temos ali o ICMBio. Então, são órgãos que vão ter um papel muito importante na proteção ambiental brasileira, tá? Então, nós temos já atividade legislativa, órgãos ambientais. Depois nós temos as ONGs, né? Que são organizações não governamentais, tá? Geralmente formadas ali pela sociedade civil, né? Pessoas sem vínculo com o governo se unem para interferir, né? Naquela problemática que eles acham importante, no caso ali a problemática ambiental. Então você tem diversas ONGs, né, que fazem um papel muito importante na luta pela preservação ambiental brasileira, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, uma ONG acriana, né, que tem um papel muito importante na preservação da Amazônia, é a ONG SOS Amazônia, né? Uma ONG que tem entre seus fundadores Chico Mendes. Então é uma ONG muito importante aqui no estado que tem esse papel de propor ações, de desenvolver ações para preservar o meio ambiente, né, do Brasil e do Acre, né, aqui a floresta amazônica, tá? Mas em âmbito nacional nós temos aí a SOS Mata Atlântica, né? Nós temos ali em âmbito internacional o Greenpeace, né? Então nós temos várias ONGs no Brasil que atuam nesse papel aí importante de ajudar na preservação brasileira, né, na preservação ambiental. Então nós temos aí o terceiro pilar. E o quarto pilar são as UCs, né? O que são as UCs? São as unidades de conservação, né? São áreas ali protegidas por lei, né? Áreas de remanescentes florestais, protegidas por lei, tá? E aí nós temos vários tipos de UCs e cada tipo tem sua finalidade, tá? Então a resposta correta é a letra A, tá? Questão número 3. O que são unidades de conservação? São áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público com diferentes finalidades e tipos de atividades permitidas. Existem UCs mais restritas e voltadas para a pesquisa científica e outras UCs mais voltadas para o uso sustentável dos recursos naturais, turismo e atividades educativas, né? Então, a UC ela é uma ação muito importante que foi tomada pelo governo brasileiro, né, em pegar áreas importantes com grande biodiversidade e fazer ali uma área de proteção, tá? Existem várias UCs, né? Existem UCs que são mais fechadas, tá? Que são voltadas mais para pesquisas científicas, tá? Nessas UCs é proibido a exploração de recursos naturais, tá? E nós temos UCs, né? Quando eu falo UCs, é unidades de conservação, tá? E existem UCs que são mais abertas, né, entre aspas, né? São UCs mais voltadas para o ecoturismo, né? Para a exploração sustentável de recursos naturais, tá bom? Um grande exemplo dessa UCs mais aberta é a reserva extrativista, né? Aqui no Acre nós temos, né, algumas reservas extrativistas. Nessas reservas é possível você ir fazer o ecoturismo, né? Comunidades tradicionais que moram nesses locais podem explorar de forma sustentável recursos florestais, né? Frutos, sementes, madeira, tá? De forma sustentável, tá? Então, existem esses dois tipos de UCs, tá? As mais fechadas e as mais abertas, que promovem aí, né, o uso sustentável do meio ambiente, tá? Nós temos aí questão número 4, tá? Que fala sobre, né, essa necessidade de você ter uma posição crítica diante de problemas ambientais. Eu observo, eu vejo um problema ambiental e eu tenho que me posicionar criticamente, né, em relação a esse problema, tá? Questão número 4, leiam comigo. Em grandes centros urbanos, por ano, milhões de toneladas de resíduos sólidos são produzidos e descartados em aterros sanitários. Em pouco tempo, estima-se que os aterros não mais serão suficientes para acomodar tanto lixo. Considerando a problemática do lixo nas grandes regiões metropolitanas do país, entre as soluções corretas para reduzir o acúmulo desse material nos aterros, podemos citar,
tá? Então, uma questão bem fácil, né? Qual dessas 4 alternativas é uma possível solução para reduzir o acúmulo de material, né, de lixo nos aterros, né? Nós temos como resposta a alternativa B, né, gente? Estímulo à reciclagem de resíduos sólidos. É claro que somente o estímulo à reciclagem não vai resolver o problema, mas vai, né, ajudar a diminuir a quantidade de lixo que chega nos aterros sanitários, tá bom? Nós temos aí nossa última questão, a questão número 5, tá? Leiam comigo. As enchentes são graves problemas nos grandes centros urbanos. Todos os anos, essas ocorrências deixam muitas pessoas desabrigadas e, por vezes, até fazem vítimas fatais. As alternativas abaixo citam possíveis medidas para combater e evitar tragédias decorrentes das enchentes, exceto, ou seja, eu tenho ali nas minhas 5 alternativas, 4 ações que ajudam a diminuir as enchentes e uma que não ajuda. A gente tem que identificar essa alternativa que não ajuda, que até prejudica, que até aumenta as enchentes, tá? Letra A. Construção de eficientes sistemas de drenagem. Isso ajuda ou ajuda a diminuir as enchentes ou aumenta, né, o potencial de destruição das enchentes? Letra B. Desocupação de áreas de risco. Letra C. Diminuição dos índices de poluição e geração de lixo. Letra D, asfaltamento e calçamento das margens desmatadas. E letra E, criação de reservas florestais nas margens dos rios, tá, gente? Essa é fácil, né? É claro que a única alternativa ali, né, entre as que eu li para vocês, que vai aumentar o potencial das enchentes é a letra D, né, gente? Você asfaltar, né, e calçar as margens de um rio desmatado. Você vai impermeabilizar o solo, né? O solo ele tem um potencial de, né, entre aspas, chupar a água, né? Então ele absorve a água. Quando você impermeabiliza, quando você asfalta, né, o solo perde totalmente essa propriedade, né? E aí as enchentes vão ter mais força, elas vão chegar com mais força, né, ali nas casas próximas desses rios, tá? Então, a resposta é a letra D, tá? Então é isso, tá, gente? A gente fica por aqui. Vejam que com as 5 questões, nós conseguimos revisar, né, os pontos principais ali que fala da proteção dos biomas brasileiros, né, da biodiversidade, e essa necessidade de você se posicionar criticamente diante de problemas ambientais, tá? Essa aula fica lá na plataforma Eduque, tá bom? Você pode assistir quantas vezes você achar necessário. Agradeço a atenção, desejo bons estudos e até a próxima.